Olá a todos, meu nome é Monique. Hoje eu vou apresentar a nossa pesquisa, que é a respeito do desenvolvimento e modificação de imunossensores eletroquímicos em plataformas descartáveis visando o diagnóstico de leishmaniose. Sou aluna da graduação de Química, que fui orientada pelo Márcio Bergamini e pelo Luiz Humberto, no laboratório LabScience. A leishmaniose ela é uma doença causada por um protozoário, né, o Leishmania chagas, o qual se hospeda no mosquito palha, no mosquito flebotomínio, o qual infecta cães e seres humanos. E como sintomas, a pessoa infectada apresenta aumento do baço e do fígado, gerando inchaço abdominal, apresenta lesões na pele, na mucosa. O diagnóstico usual da leishmaniose é feita por PCE ou por ELISA, mas como esses diagnósticos demandam altos investimentos, profissionais especializados e, e, e estabelecimentos que geralmente são centralizados por causa do alto investimento, a gente propõe um diagnóstico que seja feito por meio de eletroanalítica. Então, a metodologia que a gente usa para o diagnóstico é por meio da construção de um imunossensor. Primeiro, a gente eletrodeposita GQD, né, o Quantum Dots de grafeno, o qual funcionaliza a superfície do eletrodo por meio de grupos oxigenados, que posteriormente serão ancorados a EDC-NHS, que ativarão os grupos oxigenados a reagirem com o peptídeo, com aminas volumosas, né? E os NHS que não foram reagidos totalmente, a gente utiliza a albumina de soro bovino para substituir esses NHS, né, pelo fato da reação não ter sido completa. E por fim, a gente reage o anticorpo para fazer essa análise por meio das curvas analíticas. Então, como resultado, a gente obteve uma redução da corrente de pico, né, como está demonstrado nessa voltametria em vermelho, por causa da ancoragem entre o peptídeo com o anticorpo, levando a um impedimento estérico que impede a passagem de elétrons do potenciostato até a sonda. Então, essa atenuação de sinal indica para a gente que há o anticorpo da enfermidade. Aqui a gente compara a voltametria obtida em soro negativo e em soro positivo, né? A gente vê a diferença entre eles baseado na diferença entre o pico do BSA e o pico do soro negativo ou do positivo, né? No soro negativo a gente vê que o BSA e o pico do BSA e o pico do soro negativo são semelhantes, então não houve um bloqueio de sinal em detrimento do soro positivo, que em relação ao PSA diminuiu o seu pico. Esse aqui é um gráfico de barra ilustrando o branco com o soro, o sinal do branco, né, que no caso é o imunossensor, em relação à ancoragem do soro. Então, quando teve o soro negativo, não teve um impedimento estérico, pois o soro não possuía o anticorpo para reagir. Em contradição, o soro positivo, no soro positivo houve uma baixa na corrente de pico devido a essa interação, essa ancoragem do anticorpo com o peptídeo. Então, a gente concluiu que o imunossensor teve boa performance com o uso do peptídeo de ferricianeto de potássio, né? Foi capaz de identificar o anticorpo contra a leishmaniose em soros positivos e é, o método necessita da construção de uma curva analítica, além de teste de estabilidade. E aqui estão meus agradecimentos. Obrigada a todos que assistiram.